Olá, eu sou Cíntia Góes, eu ajudo mulheres que tiveram câncer de mama a adquirir e fortalecer bons hábitos e viver uma vida sem medo do futuro. Por onde eu começo? E qual a importância, em receber feedbacks na nossa vida? Por onde eu começo é sempre a pergunta que a gente se faz quando a bagunça externa ou a bagunça aqui dentro está muito grande. E a depender do tamanho do desafio ou do impacto emocional e esforço físico, é bem difícil começar. Começar qualquer coisa. Eu lembro de mim, bem novinha, logo depois que eu concluí a faculdade de serviço social, eu comecei a trabalhar em uma ONG com crianças de rua, no Projeto Axé. E também no outro turno eu trabalhava com crianças com deficiências e doença mental, em uma outra instituição. E eu lembro que eu adorava aquela possibilidade de poder trabalhar com eles. Uma área que era completamente nova e desafiante para mim, apesar de ralar muito, pegar ônibus de manhã, ônibus de tarde, de segunda a sexta para ir trabalhar, eu adorava. Porque foi algo que surgiu na minha vida inesperadamente, logo após eu ter concluído a faculdade. Então, eu me fiz essa pergunta, por onde eu começo? E eu comecei 2 processos seletivos e comecei a trabalhar de manhã no projeto, que eram de manhã com as crianças com deficiência mental e à tarde com os meninos de rua. E meu trabalho no Axé era na rua mesmo, debaixo do sol, com os meninos de rua. Eu aprendi tanto com eles, mas tanto. Conheci comunidades que eu nunca pensei na minha vida que um dia iria conhecer. Aquilo parecia para mim um mundo paralelo à minha realidade mesmo. Eu tenho lembranças com detalhes desse mundo que eu conheci. Eu lembro até hoje que quando eu passei dessa fase, da primeira fase de ralar pra caramba, para a segunda fase de trabalhar como assistente social no mundo corporativo, na área de saúde, que era o que eu queria mesmo. E quando eu saí desses 2 trabalhos para ir para esse novo trabalho, parecia que eu tinha tido uma ascensão profissional, porque era uma outra realidade, sabe? Depois eu até comprei um carro. E aí eu disse, parece que eu ganhei da loteria. Era tudo muito novo para mim. E aí eu comecei nesse novo trabalho a receber muitos feedbacks positivos relacionados à minha forma de abordagem com as pessoas, a minha forma de escuta, a forma como eu resolvia os problemas. E parecia para mim que os meus colegas de trabalho, os clientes, os pacientes e até meu chefe estavam falando comigo de algo que para eles era muito bom na forma como eu conduzia a resolução dos problemas dos pacientes que chegavam até mim. Mas para mim parecia algo possível mesmo de resolver. Eu não digo que era simples, mas com um pouco de boa vontade as coisas fluíam como elas deveriam fluir. E nesse período ainda inicial da minha vida profissional, eu comecei a perceber que o tamanho do problema se mostra pra gente de muitas formas. E que o fato de eu ter tido aquela experiência lá atrás com os meninos de rua e com as crianças com deficiência e doença mental e os seus familiares carentes e muitas vezes tão sofridos, me mostrou a vida por muitos ângulos. E assim, eu fui vivendo a minha vida profissional dia após dia, dando o meu melhor, sempre como profissional. E eu fui promovida, poucos anos depois, a gerente de atendimento. Nós tínhamos, como ela na área de saúde, a área de atendimento ao cliente era uma área muito crítica e era uma área que chegavam os grandes problemas para serem resolvidos. Era uma seguradora de saúde. E nós tínhamos que ter essa habilidade em lidar e tratar com esses problemas. E eu fui
ganhando experiência profissional, né? Eu fui ganhando outros horizontes também, novos projetos profissionais. Eu fui cada vez mais me apaixonando mesmo e me especializando em saúde e pessoas. E eu sempre gostei de olhar para as pessoas e entender o que se passa com elas. E às vezes eu me perguntava também, e me pergunto até hoje, por onde eu deveria começar? Sempre que eu me vejo diante de uma situação que é desafiadora, que é, que é nova também, eu pergunto, por onde eu devo começar? E eu acho que essa pergunta ela é de muitos. E engraçado que essa pergunta ela veio para mim também depois do meu adoecimento. Depois que todo o tratamento já tinha acabado. Eu parei um dia e me perguntei, por onde eu começo? Por onde eu recomeço? Eu tenho que seguir um plano de ação. Eu pensava assim comigo mesma, eu tenho que seguir um plano de ação. Eu não quero adoecer novamente. Eu não quero reviver essa história, se isso for possível dentro da minha história de vida, claro, né? Deus acima de tudo. E o engraçado é que esse plano de ação, ele foi sendo elaborado por mim, nas diferentes etapas que eu vinha vivendo, do tratamento até o pós-tratamento. E aí eu fui construindo e reconstruindo, sabe? Passo a passo, esse novo modelo que eu queria para a minha vida. E quando eu cheguei aqui, nessa quarta etapa, que foi o pós-tratamento, eu reafirmei minha escolha de querer muito viver e viver um novo modelo mesmo de vida, que me fizesse mais feliz, que me fizesse sentir mais inteira, que fosse menos mecânica, porque a vida ela nos engole se a gente não tiver cuidado. A rotina do trabalho nos engole, as rotinas domiciliares, tudo faz com que a gente vá se entregando, né? E é por isso que eu estou aqui, sabe? É por isso que eu compartilho minhas histórias com vocês. Você só precisa começar a ter uma vida mais saudável e feliz para fazer a sua parte e tentar diminuir essas estatísticas que estão aí. A gente precisa virar o jogo, muitas vezes. Então, vamos virar esse jogo, vamos adquirir essa nova forma de viver. Veja que é simples, né, o entendimento, mas é mais complexo de pôr em prática essa mudança comportamental. Eu sempre falo isso, porque requer rompimento de velhos comportamentos e aceitação desse novo. E o mais importante é que a gente precisa mesmo assegurar uma mudança que seja sustentável para esse novo modelo de vida que a gente escolhe. Por isso que eu só comecei planejando mesmo o meu novo modelo de vida, e isso foi acontecendo naturalmente, com detalhes, só na quarta etapa do meu tratamento, da minha vida pós-tratamento. Eu digo quarta etapa porque eu digo que eu tive essas 4 etapas. A primeira foi diagnóstico, cirurgia, a segunda foi quimioterapia, a terceira foi radioterapia. Depois que eu acabei todo o meu tratamento, eu entrei na quarta etapa, que eu falo que é o pós-tratamento, é o recomeçar. E aí foi exatamente após ter acabado tudo isso que eu comecei a construir esse novo modelo, porque eu percebi que durante lá o tratamento eu não dava conta de tudo. Era um momento de foco mesmo no tratamento apenas. E claro que eu também buscava, né? Tudo que tivesse ao meu alcance para seguir tudo direitinho, os protocolos, tudo que fosse melhor para mim, melhor em relação à minha alimentação, à minha rotina certinha, em relação ao meu tempo de descanso, do respeito e repouso do meu corpo, enfim. Eu procurei manter o respeito mesmo pelos meus limites físicos e os meus limites emocionais. E se você me perguntar, claro, né? Como você também, nem sempre tudo correu às mil maravilhas. Tive dias difíceis, mas também eu tive muitos dias engraçados, eu tive momentos cômicos, onde eu ria de mim mesma. E o resultado de tudo eu sempre acho que foi de muito aprendizado, de muitas bênçãos mesmo, sabe? Vivenciando alguns processos inflamatórios, inclusive,
que foram persistentes no meu pós-operatório e no pós-rádio também. E eu nunca pensava no pior, né? Nem ficava me vitimizando, me lamentando, porque eu acho que aquilo ali só ia me prejudicar. E o fato de tentar me manter para cima, isso me ajudou muito, muito, muito. E além disso, a retaguarda que eu tive, né, das pessoas sempre que me amam, que sempre estão ao meu redor, e os profissionais que cuidaram de mim. E tudo isso junto com essa consciência que eu adquiri de que eu precisava mesmo, de que eu teria que ter um controle sobre a minha mente. Tudo isso junto foi criando um poder incrível sobre a minha vida. E eu acho, quando eu coloco até uma hashtag, tem até uma hashtagzinha nessa blusa aqui. Eu coloco uma hashtag que eu coloco assim, eu posso, você também. Por quê? Porque você pode mesmo. E por que eu estou contando, né? Talvez eu já tenha contado essa história, algumas pessoas já conheçam, outras não. E por que eu estou contando toda essa história? Para mostrar que às vezes o caminho do outro parece curto, mas muitas vezes ele é mais longo, muito mais longo do que a gente imagina. E por isso, a gente não pode se prender, sabe? A gente não se prenda, nem eu, nem você, a gente não pode se prender em querer chegar logo. Apenas faça bem feito tudo que você tiver que fazer durante o seu percurso. Independente de que etapa você esteja. E agora, se você já está no pós, assim como eu, numa nova vida, mais ainda você precisa criar essa consciência. Porque senão a rotina te suga e te puxa. E você esquece das coisas importantes que você precisa cuidar de você. Porque com essa consciência, quando você chega na linha de chegada, será muito mais fácil prosseguir no seu novo modelo de vida. A consciência é tudo. A ação é tudo. Então, eu queria que você fizesse um exercíciozinho comigo aqui, né? Anote isso aí. Pause esse vídeo se você está assistindo agora. Pega um caderno, uma caneta e anote. E siga, né? Esse planejamentozinho, isso é um mini planejamento. A gente vai aprofundar isso em outro momento. Comece listando, né? Como vai ser sua rotina. Tudo, absolutamente tudo. O horário que você acorda, seu horário de trabalho, o horário que você realiza as suas atividades domésticas. Se você pratica atividade física, qual é o horário? Se você ainda não pratica, coloque aí. Faça seu planejamento, entendendo que só deve, né, sair dele em casos excepcionais, como viagens, como férias. Coloque aí o seu planejamento diário, aquilo que você realmente faz todos os dias, de segunda a sexta, possivelmente, né? Sábado e domingo, geralmente a gente está mais livre. Coloque, escreva, primeiro passo. E parta desse planejamento para avaliar o que você quer e precisa manter nesse planejamento. E o que você pode retirar, que você deseja retirar. E o que você precisa incluir. Às vezes a gente olha o planejamento, olha o horário, né, que a gente colocou lá. Ai, meu Deus, eu queria incluir tal coisa, mas eu não vou ter horário disponível para isso. E agora? Olhe direitinho. Você vai encontrar horário. Nem que você tenha que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas você vai conseguir encaixar algo que você deseja encaixar, que você sabe que é importante para você, que é fundamental para o seu processo mesmo de aquisição de novos hábitos e fortalecimento desses novos hábitos para a sua vida, sem medo de que adoeça de novo, sem medo do futuro. Então pense sempre nisso, quando você estiver criando esse seu planejamento, estiver avaliando. Na verdade, você não está nem criando ainda, tá? Você está só vendo como é que é a sua rotina.
Eu vou te contar uma história dessa coisa de por onde eu começo. Quando você arruma, por exemplo, sua casa, por onde você começa? As pessoas, elas são diferentes, né? Elas começam também de forma diferente. Eu posso começar, de repente eu chego do trabalho e aí a minha casa tá o caos. Tô imaginando aqui, tá? Não tô dizendo que isso é real. Vamos imaginar que eu não tenha ninguém que trabalhe na minha casa e que eu chegue no terceiro dia. Trabalhei o dia inteiro, segunda, o dia inteiro, terça, o dia inteiro, quarta. Quando chega no final do dia de quarta-feira, eu entro em casa e a minha casa tá o caos. Cozinha, tudo assim, ó, precisando lavar louça, muita coisa na casa bagunçada, o quarto uma bagunça, tudo tá uma bagunça. E aí eu paro assim e faço, meu Deus, por onde eu começo essa arrumação? E aí você pode viver essa mesma experiência que eu na sua casa, e eu vou começar de uma forma, de repente eu escolho começar pelos quartos. E você na sua casa resolve começar pela cozinha. E não tem nada de errado, nem comigo e nem com você. Existem aqui formas diferentes de começar. E esse exemplo prático da casa, da bagunça da casa, a gente pode trazer aqui para o nosso exemplo da nossa casa interior, da bagunça aqui interna, mental, de pensamentos, que a gente às vezes precisa organizar. E do nosso planejamento, da nossa rotina, que a gente está desorganizada com a nossa rotina, a gente pode se organizar. Então não adianta eu colocar para você aqui qual é a minha rotina certinha, porque ela pode não servir para você e vice-versa. Então cada um de nós precisa construir sua rotina, mas precisa de verdade, sair do papel, sair da teoria, né? E partir para a prática. Engasguei aqui. Aqui eu abro um parêntese, tá, gente? Você só conseguirá seguir seu planejamento com todas as ações necessárias para a sua mudança, que eu tenho certeza que não estão todas aí, se você trabalhar diariamente a sua mente. Mas é diariamente. Sem um treinamento focado, mas ao mesmo tempo equilibrado, claro, não é nada neurótico, nada que vai. Não. Dentro desse equilíbrio entre consistência diária e treinamento mental, você vai equilibrando dentro da sua realidade, fazendo com que você amplie a sua consciência. E você não consegue, né? Se você não tiver essa consciência, você não consegue sustentar. E quando você se organiza dentro desse equilíbrio, aí você sustenta a mudança que vai chegar para a sua vida. Você sustenta essa mudança que vai chegando aos poucos nesse novo modelo mental, né? Sem essa consciência trabalhada e repetida centenas de vezes, você corre o sério risco de voltar a ter aquela vida que você tinha antes. Mas se você tem essa consciência, coloca essa rotina, estabelece que mesmo sendo, né, no início mais difícil, mas você quer isso para você, aí você consegue. Nós vamos aprofundar esse assunto, tá? Numa aula que eu vou fazer gratuita e online. Depois eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais, vou divulgar o horário, tudo direitinho. E você vai precisar se inscrever para assistir essa aula, para ter acesso e receber a notificação por e-mail. Então é isso, gente. Para terminar aqui, eu respondo a pergunta que eu fiz quando eu iniciei esse vídeo. Por onde eu começo, né? E qual é a importância de receber esses feedbacks que a gente recebe? Comece escrevendo como é a sua rotina diária hoje e o que é que você acha que precisa incluir e que precisa retirar dessa rotina para que você possa incluir na sua vida sua nova rotina. E depois de assistir, né, esse vídeo, procure não ficar se justificando, porque não pode começar por isso, não pode começar por aquilo, né? Sinta qual foi o feedback que você recebeu, o retorno que eu te dei, né, direta ou indiretamente, quando eu compartilhei essa pequena parte da minha história aqui com você. Todos nós temos as nossas histórias.
E se for o caso, se pergunte: o que de fato me fez mudar? Ou o que de verdade me impede de mudar? Ou ainda, você pode chegar à conclusão também que não quer mudar nada e tá tudo certo. Mas romper com o medo de adoecer novamente é adquirir uma nova forma de ver o mundo. E isso requer mudança. Mudança. Nenhuma de nós escreve uma história de vida mais enriquecida sem uma mudança no padrão de ação. E aí eu te pergunto, o que é que você precisa para começar? Um beijo e até o próximo vídeo.